Ministério Público e mostrar a ele, inclusive com este equipamento, como é o nome? Decibilímetro, é? Acertei. Pronto. Esse equipamento aí, a gente vai começar a conversar lá. Vamos conversar todos. E vamos colocar lá o equipamento para ver quanto é que ele vai medir na hora, para mostrar ao Ministério Público que é impossível, é totalmente impossível você ter uma apresentação dentro de 50 decibéis. Então, vamos chegar a um consenso, faremos uma emenda à lei, se necessário. Nosso mandato está à disposição. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, né? Comissão de Direitos Humanos, trabalho. É uma responsabilidade minha. Puxo para mim, neste momento, a responsabilidade de mostrar ao Ministério Público que esses trabalhadores e trabalhadoras precisam urgentemente de uma alteração na lei que possa possibilitar um aumento na questão dos decibéis. E aí eu creio que nós estaremos chegando a um consenso. E isso tem que ser mostrado ao Ministério Público. O representante da CEMURB e o chefe do setor de poluição sonora, ele vai ficar aqui até meia-noite dizendo que está errado, que não pode, que... E a gente vai entender, porque ele estudou para isso, ele é técnico nisso, ele vai fazer essa defesa. Nós não vamos brigar com o Mafra. Nós temos que olhar para o Ministério Público e dizer, diga para o Mafra que agora não é 50, mas 85 decibéis. Muito obrigado. É o óculos. Bem, passando agora às considerações finais, a mesa, nós iremos também ouvir, né? A mesa se pronunciou inicialmente, mostrou cada um o seu ponto. A plenária colocou seus posicionamentos jurídicos, culturais, de cidadão. E agora nós retornamos para a mesa. Eu queria pedir à mesa que fosse sucinta nas suas considerações finais, porque a gente tem sessão ordinária hoje. Já são aí 1h30, não é isso? Pronto. E aí eu gostaria que fôssemos sucintos nessa parte e eu gostaria, se fosse possível, a CETURD já nos desse uma resposta com relação à proposta da reunião. Então, vamos iniciar pelo representante da FUNCART e segue-se até o último membro aqui na composição da mesa, que é o representante da Guarda Ambiental da nossa cidade. Boa tarde. É porque agora já não é mais bom dia. Eu achei muito produtivo tudo, eu acho que tem que acontecer esse diálogo. Esse problema de decibel tem que se ter uma avaliação técnica. Técnica, quando eu digo assim, ver até que ponto, porque existe uma medição aí que eu acho que 50 realmente é uma coisa muito baixa. Mas também o menino do estúdio, quando ele falou a história do tantã, que passa, o problema aqui não é a quantidade de decibel que você está ouvindo dentro de um recinto. Quando você que trabalha em estúdio, você deve ter uma audição até menor do que o normal, porque como um DJ de uma boate, ele tem uma audição menor, porque a altura do som dentro da boate prejudica a audição. O problema é o externo, o que passa. Quer dizer, se tiver um bom isolamento, você pode colocar 500 decibéis lá dentro, que quem está lá dentro porque está querendo ouvir os 500 decibéis. Entendeu? O problema, eu acho que da CEMURB é o que você extrapola, o que você faz passar. Aqui não está defendendo nada. Bem, é isso, e eu tinha algumas coisas para falar, mas agora eu não quero me estender não, porque eu já estou com fome. Eu acho que todo mundo também. Bem, e o que se precisarem também, eu acho que eu posso oferecer isso, lá na FUNCART tem um auditório também, que se precisarem também, a gente pode oferecer. Obrigado, querido. Vamos ouvir o representante da ATPOM, Marcos Martins.
Igor Dantas, com 3 Gs? Com 2 Gs, claro. É uma brincadeira muito sadia, muito saudável que eu faço com o nosso amigo lá. Mas, Igor, eu queria te comentar a você e a todos os telespectadores sobre o Sindmusic. É um sindicato que está sendo fundado há pouco tempo e até ele encampar e absorver todos os interesses dos músicos, precisa de muitas reuniões e aí a adesão geral para que eles possam encampar na defesa de vocês. Enquanto isso, a ATPOM está aqui, parceira dos músicos da cidade do Natal, e nos colocamos à disposição para somar junto ao sindicato, que é esse o nosso papel, tá certo? Segundo, vamos lá. Sindmusic está aí para defender os músicos e está com uma tabela sendo elaborada por vocês mesmos, então participem dessa questão, assinem esses requerimentos para que faça valer os direitos de vocês, tá certo? Procurem o Sindmusic, por favor, é o interesse da categoria. Senhores, eu não vou precisar fazer defesa de Cristina de Holanda aqui, porque como a imprensa já noticiou tudo o que aconteceu, é desnecessário eu estar fazendo defesa dela, apesar de ela não estar aqui pessoalmente para poder fazer a sua, infelizmente, algum problema grave aconteceu. Espero que esteja bem. Voz e violão? Espera aí, é censura para os outros gêneros musicais? Ô, Xingu, e o samba? O show tem que continuar, não pode parar não. Nós temos todos os gêneros e todos os gêneros têm que ter equidade, todos têm que trabalhar. Voz e violão não vai encher a barriga dos conjuntos musicais. Pera, não é por aí. Se uma voz e violão quiser colocar a caixa lá nas alturas, vai incomodar muito mais a vizinhança ao grupo de pagode que vai estar se apresentando com todos os equipamentos, com surdo, tantã, etc, etc, etc. Então, peraí, tá tudo errado. Esse negócio de tentar consertar o buraco com areia, choveu, vai embora. Não é assim. Márcio Martins, senão vai ter todo mundo que aprender a cantar e tocar violão. Não é, não é. Acabou os músicos, os equipamentos musicais, como foi dito lá. Senhores, voz e violão não funciona. Temos que ter todos os gêneros musicais. Foi dito aqui sobre decibéis, o que é decibéis. Para quem está lá em casa, para quem está lá na telinha, lá sentado no sofá, como diz o Dedé, né? Lá da poltrona. Só para reafirmar, se 2 pessoas, 35 decibéis. Se 3 pessoas aí na sua mesa da cozinha estiver sentado e em uma conversa informal, o pai, a mãe e a criança, 60 decibéis. E aí? Chama a Semurb, aí legal. Um liquidificador, quando ligado, 90 decibéis. Um ventilador silencioso no seu quarto, 50 decibéis. Então, pegar essas tabelas comparativas ao acesso de todos aí na internet é muito importante para a gente saber com clareza, comparando o que é 55 decibéis. E a Sargento Regina falou com muita propriedade quando disse que a lei vá para os 80 para que o exemplo da fiscalização, no caso da Semurb, seja adequada às necessidades da população e, assim, sim, fiscalize uma lei que atenda a todos. Então, ok? Eu acho que esse é o caminho mesmo, agiu muito sabiamente Sargento Regina quando conversou sobre isso. Respondendo ainda à Semurb, na questão do interesse social, qual é o interesse social? Essa pergunta nós responderemos. O interesse social nesse instante é o equilíbrio. Se nós equilibrarmos aquele que tem o problema de dormir, porque alguém comete excesso, o que não pode é chegar lá cobrar os 55, que é inviável e impossível de trabalhar. Então, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Semurb vai ter problema, e a cidade vai parar, vai calar. Então, o equilíbrio é muito importante nesse momento. Sargento Regina, eu vou responder aquela pergunta, porque todo mundo está comentando, Marcos foi preso, e as redes sociais deu uma repercussão muito maior à classe de vocês pensantes, à classe dos intelectuais, estão tão conectados que foram à frente da mídia. Agora que a mídia vai entrar nessa questão e vai começar a sair na televisão o que está acontecendo com vocês, porque foi noticiado pela casa, pela Câmara Municipal, a internet está lá, em tempo real, 24 horas por dia, noticiando. Então eu vou explicar de uma vez por todas o que é esse negócio de Marcos foi preso ou correu risco de prisão, para que não fiquem mal entendidos aí com o nome da gente. Não, a gente não é criminoso, não. Mas fomos tratados, infelizmente, como se fosse. Eu não queria gastar tempo, sabe, meus amigos, aqui que é um lugar de proposta de mudanças, mas como o nome da gente foi, eu não tinha nem comentado antes essa questão desse desgaste, mas por explicação à sociedade, são milhares e milhares de pessoas nos vendo na TV Câmara, então nós vamos explicar assim para que não seja confundido o nosso nome com o nome de criminosos. Mas quase que eu me senti um.
porque no sábado nós tínhamos o direito de protestar. Eu vi uma Constituição Federal que nos deu o direito de protesto. Como é que você quer que o músico proteste? Sem música? Qual é a greve do músico? É cantar. A greve do músico é falar lá no seu microfone, lá no palco, que o palco jamais vai se emudecer, de que o show tem que continuar e vai continuar para qualquer gênero, para qualquer classe, em qualquer canto, em qualquer esquina. E é assim que será. Nós gostaríamos de contar, a partir de agora, presidente, o que realmente aconteceu naquela noite, naquela praia. Lembrando que um dia antes, eu estava no Alto de Ponta Negra, quando chegou a força da CEMURB, reclamando de um pagode que estava tocando dentro de uma casa sem amplificação. E eu tentei conversar, não, mas se parar os trabalhadores, eu não tenho conversa com você, isso é pessoal. Eu não converso mais. E essa foi a maneira que eu fui abordado, lá no Alto de Ponta Negra, por um fiscal da CEMURB. No outro dia, quando foi se dado, então, o start para o protesto, que já, aliás, senhores, aqui está, só um minuto, por favor. Os ofícios que foram mandados para que aquele protesto ocorresse dentro da legalidade está aqui. Senhor comandante do policiamento, do CPM, Comando do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Alves, mandou equipes da Polícia Militar para fazer a segurança do evento. Aqui está, o ofício e a ligação, e os homens estavam lá. Muito obrigado à Polícia Militar, que ia garantir a segurança de um protesto pacífico de músicos para ocorrer na Praia de Ponta Negra. Ao senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel PM Dantas, Coronel do Bombeiro Militar Dantas, aqui está o ofício, e que garantiu a segurança, que tinha 3 viaturas do Corpo de Bombeiro, até mergulhadores, porque ia ser a beira-mar, o protesto, o show protesto dos artistas, então ele garantiu também a segurança de quem até ia tomar banho lá. Ao senhor Coronel PM Freitas, comandante do Comando do Policiamento Rodoviário Estadual, está aqui, que garantiu, e lá estavam as viaturas do policiamento de trânsito para poder desviar, tomar cuidado com a via, para que todo aquele protesto pudesse ocorrer dentro das conformidades. Ao senhor CEMOB, opa, peraí, a CEMOB, e aqui eu estou com uma declaração, número 4740, dizendo o seguinte: declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o evento Palco Mudo, solicitado através do ofício número 9 de 2012 pelo senhor Marcos Martins, poderá ser realizado respectivamente nas datas e locais abaixo discriminados. Tem uma ressalva lá embaixo, que é o seguinte: o promotor do evento deverá apresentar ao departamento DFT CEMOB a devida autorização da CEMURB 2 dias antes do início do evento. Então, nós queríamos lembrar aqui, presidente, de que o não envio ao pedido formal para a CEMURB para poder fazer um protesto em via pública, nós temos que lembrar que a justiça caminha sobre 3 pilares. Primeiro, a legalidade. Segundo, a ética. Terceiro, a moralidade. Nós estávamos dentro da lei quando não pedimos a CEMURB? Não. Estávamos cometendo uma ilegalidade. Lembremos, senhores, que era um protesto. E esse protesto era contra a própria CEMURB, que estava proibindo os senhores de levar o sustento para casa. E essa decisão de não enviar essa documentação para a CEMURB foi em assembleia, que todos os senhores estavam presentes e todos levantaram a mão votando para não emissão. Inclusive, nossa presidente da mesa estava lá e verificou pessoalmente sobre essa votação. E todos os senhores, como Marcelo Jocago, todos os artistas que estavam aqui, ou 90%, votaram a favor de não enviar, porque era uma questão de protesto moral contra a imoralidade e contra a antiética de um governo que estava perseguindo. Então, como é que vai pedir autorização? Mediante aí, senhores, o palco chegou na tarde de ontem, às 16 horas, minha presidente, e o pessoal do CEMOB chegou e retirou essa declaração. Olha, acabou, você não pode montar o palco, nós entendemos. Vai haver a obstrução, eu não posso realmente impedir as pessoas de passarem, então deixa o palco no chão desmontado. Tudo bem. O artista, então, se apresentará em forma de luau. Quando deu 19 horas que chegamos à praia,
Nós descemos do carro, fomos abordados por equipes da Guarda Municipal, junto à CEMURB, que estava fazendo a segurança dos agentes. Os agentes que se aproximaram da gente foram logo dizendo palavras de baixo calão: você está me fazendo de bobo, você está fazendo de palha, tentando irritar a gente a ponto de um desacato. Mas não, nós nos mantemos de maneira fria, de maneira tranquila, tentando mostrar que aquele era um protesto pacífico. Era uma questão de protesto, sim, mas tinha que se entender que nós estamos num Estado democrático de direito. Pronto. Nesse momento, o senhor me dá, então, a sua identidade, porque nós estamos formalizando um documento contra o senhor, que terá que responder por isso. Responder pelo quê? Não está havendo nada. Irritadamente, essa pessoa, esse agente público, falou: então, prenda, já que ele não está dando documento, e leve para a delegacia que está identificado lá. A Guarda Municipal, muito sabiamente, sabendo o que estava acontecendo, ao invés de me algemar, eles fizeram exatamente assim. Se afastaram, não cometeram a ilegalidade da ordem que o agente da prefeitura tinha dado. Nossa advogada ao lado, imediatamente: olha, para tudo, o senhor lida comigo, que eu sou advogado, eu estou vendo os excessos que estão acontecendo aqui, ele está me nomeando agora, nesse instante eu vou defendê-lo. Olha o que vocês estão fazendo com um cidadão de bem. Nesse momento eu só não fui preso, graças à doutora Maria Paula. Muito obrigado, Maria Paula. Mas, doutora, o palco está mudo, e para que ele volte a funcionar, senhores artistas, nós fomos convidados por estudantes lá da UFRN para fazer o palco mudo lá dentro, porque lá nós vamos poder realizar. Lá, nenhum órgão da prefeitura pode chegar e falar: vocês não vão subir no palco para poder se apresentar. Lá é área federal. Muito obrigado aos alunos. Nós vamos procurar o DCE e nós vamos marcar o show Palco Mudo, que é o show protesto. É a palavra de vocês. Muito obrigado, senhores. Passamos agora a palavra ao representante da CEMURB. Antes do representante da CEMURB falar, eu recebi aqui uma solicitação do senhor Lenilson. Ele nos pediu 2 minutos para falar a diferença entre ruído e decibéis. Eu queria consultar a plenária para que a gente pudesse ouvi-lo por 2 minutos. A plenária é de acordo? Então, pois não, senhor Lenilson. Agradeço a oportunidade. Eu não sou músico, mas admiro bastante, certo? E estava aqui por acaso, que eu vim aqui no gabinete aqui de outro colega, que é da área lá onde eu trabalho também, e eu achei interessante, que eu nunca tinha vindo aqui na Câmara para ver uma audiência, e foi inédito eu estar aqui, tá certo? Então, eu ouvi ali o nosso amigo ali, falando ali, o Isaac, né? Isaac, eu vou botar em óculos porque falta um pouquinho de... Então, Isaac, eu achei muito interessante o que é ruído e som. Aí eu vim explicar aqui porque eu sou um estudioso dessa área de ruído e de som, entendeu? Então, ele falou muito bem o que é que causa nas emoções das pessoas, um surdo e tal, uma lírica, uma ópera. Poxa, eu tive agora, amigo, a primeira vez que eu vou para uma ópera, eu fui lá na Argentina e fui ver lá no Colón, eu acho que alguns que já viram. Caramba, é muito bonito. É muito bonito. Está ali, é uma coisa baixa, uma coisa alta e tal, e causando emoções. Eu achei bonito o que você falou, meu irmão. Mas eu não vou tecer muito comentário sobre isso, porque você já teceu muito bem, e você é músico, é mais assim, propícia a sua palavra do que a minha. Mas eu queria só falar o que é a diferença, que eu estudei, porque eu trabalho na indústria há quase 29 anos, né? E lá, como toda indústria, produz muito ruído. Aí eu estou estudando ruído porque eu tenho impactos na minha saúde de ruído, entendeu? E aí, vibração, ruído, coisas desse tipo, causa dano na saúde das pessoas. Enquanto o som, que é harmônicos, mesmo em decibéis mais elevado, mas são em partituras, é diferente do ruído. E essa pode ser a grande diferença dessa audiência pública aqui.
porque, na minha visão, as pessoas têm que estudar um pouco mais do que é ruído e do que é som. Som é emoções, é coisas que provocam, como colega, assim, eu digo colega no sentido que eu admiro a música, não sou músico, mas eu acho muito legal o que vocês estão fazendo para a nossa cidade. Não podemos pecar pelos excessos, como o outro falou aqui, pela ponderação. É muito bom a gente ponderar as coisas. Vamos, isso é uma audiência pública. A primeira vez que eu chego aqui na Câmara e eu estou muito satisfeito em estar exatamente no momento de que eu posso contribuir alguma coisa. Ruído e som é diferente. Podem estudar isso melhor. Obrigado. Nós agradecemos e agora ouviremos o representante da CEMURB. Vou usar o meu tempo final para oferecer algumas respostas, que foram feitas várias perguntas. Começar aqui pela doutora Paula. Como entender a questão de liberar show ou não, doutora Paula? Veja só, o município tem a Lei 218/2003, é uma lei promulgada por esta casa, uma lei do vereador Hermano Moraes, que estabelece critérios de licenciamento para eventos que precisem de um dos 4 itens que eu vou citar: música, iluminação, interdição de rua, palco, ou trio elétrico, no caso da música também, certo? É um procedimento que qualquer cidadão pode requerer a CEMURB com 8 dias de antecedência, mas a gente nem é tão exigente com relação aos 8 dias, mas tem que haver a requisição. Então, esses eventos todos que vocês citaram aqui, o Carnatal, o Largo do Ateneu, receberam licenças de uso do espaço público, chama licença de uso do espaço público. Embora eu não tenho carta aqui para defender o Ministério Público, mas já ouvi do Ministério Público de que, embora eles não concordem com essa lei, por acharem inconstitucional, enquanto não houver uma contestação oficial, ela tem presunção de legalidade e vai ficar valendo. Quando se fala em licença, você está dando uma licença para se quebrar determinada coisa, para se usar determinada coisa. É óbvio que a lei prevê, o vereador preveu que quando fosse usar o som, precisaria de uma licença. E aí você tem uma suposta legalidade para fazer aquilo. Então, não há ilegalidade quando a prefeitura libera, desde que atenda os requisitos. Quais são? Oferecimento de banheiro, porque nenhum cidadão merece pessoas fazendo xixi ou outras coisas na frente de suas residências. Segurança, interdição da rua via CEMOB, por isso que o Marcos apresentou todos esses documentos, porque são documentos prévios para que se autorize o uso da via pública. Então, existe uma legalidade aí, não existe uma ilegalidade. É uma lei do qual existem ritos que a CEMURB cumpre. Né? E, por último, a recomendação que o Ministério Público fez a diversos órgãos para que a lei fosse cumprida. Não existe ilegalidade nesse ponto. O Carnatal, da mesma forma, eles requisitam, é um evento privado, que eles requisitam o uso do espaço público e a prefeitura, dentro da legalidade, você sabe, você é operadora do direito, não pode negar desde que ele atenda toda a legislação. Então, a gente cumpre um rito legal. Não há ilegalidade nisso. Eu, pessoalmente, se eu concordo ou não, não cabe a mim colocar aqui. É o que eu estou dizendo. A partir do momento em que há uma licença, a lei é clara, ela diz, quando você vai fazer uso de som, você tem que pedir uma licença. Quando há a licença, há uma presunção de que você vai usar o equipamento acima daquele permitido. É uma presunção, certo? 2 pesos e 2 medidas, sinto muito. Oi. Se alguém tem um paredão de som, por exemplo, ele quer fazer um paredão de som no domingo ali na praia, aí na segunda-feira ele requerer essa coisa que está dizendo, ele pode botar o paredão de som? Com relação aos paredões de som... Me permita. Você disse que é uma lei. Eu gostaria só de pedir, eu gostaria de pedir a todos e todas, no início da nossa audiência, a gente colocou como é que nós faríamos. Já vai dar 2 horas, e aí eu tenho que liberar o plenário para a sessão ordinária. Nós teremos uma outra reunião, com certeza, e aí com o Ministério Público presente, onde a gente pode adentrar mais profundamente nessa questão. Mas eu gostaria que deixassem o representante da CEMURB fazer suas considerações, né? E aí para a gente encerrar e pontuar isso numa próxima reunião. Eu gostaria de pedir essa compreensão diante da hora. Mas eu vou começar pela sua resposta. O paredão de som tem uma lei específica, Lei Municipal 6246, aprovada ano passado, e, no caso de paredão de som, só é permitido em locais de competição específico. Então, é uma outra lei, não é a lei de uso do espaço público, certo? É uma diferença.
Continuando nas respostas. Cantar 50 decibéis é impossível. Não é impossível, porque os 50 decibéis, eles têm que... Eu não sei qual é o sorriso, porque os 50 decibéis não é dentro da casa, é fora. Dentro da casa já foi exposto, você pode colocar 1000 decibéis se você conseguir ouvir. É dentro, é fora da casa. Então não é impossível. Ninguém chega com um decibelímetro no canto do microfone ou na caixa de som e faz a medição. Não funciona assim, existe uma técnica de medição. Existe um cálculo que é feito, existe um trabalho técnico que é feito. Né? Justamente, o artigo 83 do Código do Meio Ambiente é expresso, que reproduz o mesmo texto da lei estadual. Casas de entretenimento noturno precisam ser acusticamente tratados. Mesmo aberto, há condições de engenharia de se tratar o espaço. Não precisa ser fechado, não. Qualquer engenheiro de som vai dar 1000 soluções aí para áreas abertas. Goiânia, recentemente, houve uma reportagem muito interessante no jornal hoje, do qual os bares estão se adequando, são abertos. Existem soluções técnicas para isso. A gente não está tratando aqui do risível, do que é ridículo. Não se trata disso, gente. A gente tem um parâmetro a seguir. Quem elaborou essa norma foram os técnicos. É uma norma brasileira, feita por vários técnicos. Não fui eu que inventei, não foi um músico que inventou. Continuando, Kalina falou assim, anulação da música ao vivo. Não há anulação da música ao vivo. Tanto que sexta-feira eu estava lá no Alto da Ponta Negra, o Galo do Alto tinha música ao vivo, o Ponto 7 tinha música ao vivo, o Rastapé tinha música ao vivo, o Sancho também tinha, o Marias tinha. Não tem, eu não estou vendo o fim da música ao vivo. Eu estou vendo casas que não se adequaram. É diferente. Então, a gente tem que ponderar qual é o limite entre o nosso discurso e a realidade. Uma outra coisa que a gente precisa diferenciar aqui, o serviço público e o que é decisão política. Existe um serviço público prestado pelos fiscais, eles prestam um serviço público, são servidores concursados de carreira, vão entrar prefeito, sair prefeito, entrar secretário, sair secretário, os fiscais vão permanecer. Eles prestam um serviço público à sociedade. Então, essa é uma diferença clara. Não existe alguém que chega e diz, agora vai ser assim, vai ser assado. Não. É um serviço claro em detrimento de uma lei que existe. Se mudarem a lei, vamos respeitar a lei da mesma forma que respeitamos agora. Certo? Não há uma perseguição pessoal disso, daquilo. Isso é em verdade. Vocês têm que ponderar o que vocês ouvem. Alguém falou que nos cases, eu acho que foi você, falou, nos cases dos músicos não há armas. Eu concordo, não há mesmo. Mas você pode garantir que todos os clientes do estabelecimento vão estar desarmados, não vão agredir os funcionários? Porque eu, particularmente, não ponho a mão no fogo, não. Como eu já lhe disse, às 4h da tarde, em Ponta Negra, um sujeito tomou o meu talão da mão, depois de eu ter feito alto, já tudo acalmado. Não estou falando aqui de músico, se músico é ou músico não é. Eu não estou fazendo essa distinção. Agora, também não estou na rua, nem eu, nem os fiscais vão estar na rua para estar levando pedrada, não. Esse é um ponto que a gente precisa especificar. É um serviço que vai permanecer enquanto a lei disser. Existem fiscais ambientais e os fiscais ambientais vão cumprir a lei. Porque o Marcos também tomou muito tempo, então... Olha, alguém falou sobre ordem econômica. Certo? A ordem econômica é constitucional, a livre iniciativa é constitucional. É constitucional. O direito ambiental também. Um não pode se sobrepor ao outro.